Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia, tudo bem? Eu sou Nolan Hubertus. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso nesta quinta-feira em um desmembramento da Lava Jato que investiga o recebimento de propina em obras. Cabral é acusado de liderar um esquema que desviou mais de 220 milhões de reais em contratos com diversas empreiteiras para obras no estado. Isso acontece em um momento de profunda crise financeira do Rio de Janeiro. Um pacote anticrise, até com medidas drásticas, é discutido para melhorar a situação do estado. Além disso, vemos outros políticos envolvidos em esquemas de corrupção, como os presos em operações da Lava Jato. E o Brasil enfrenta um período de instabilidade econômica. São cerca de 12 milhões de desempregados. A inflação está acumulada em 7,87%, índice acima do teto da meta do governo. Diante disso, você acha que a crise financeira, tanto do Rio quanto do Brasil, é um reflexo da corrupção? Isso é o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. 2 ex-governadores do Rio de Janeiro, mesmo destino, complexo penitenciário de Bangu. Antony Garotinho protesta e não adianta, é transferido de ambulância para Jericinó. Deixa eu ir. Para, Clarissa. Marcos, segura ela. Clarissa, você não pode. E Sérgio Cabral, preso na Lava Jato, é vaiado ao chegar ao complexo penitenciário de Bangu. Olha aí as imagens no momento da chegada dele, comemoração até com champanhe. Ladrões de banco trocam tiros com a polícia, invadem casa e fazem uma mulher refém em São Paulo. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações do ex-governador Sérgio Cabral, que foi transferido para o mesmo presídio onde está Antony Garotinho. Ao chegar a Bangu, o comboio que levava Cabral foi recebido por bombeiros e outras pessoas que soltavam fogos. A gente vai ver a imagem aí. O ex-governador do Rio de Janeiro vai cumprir no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, a prisão preventiva decretada pela Justiça. O ex-governador ficou em uma cela de 9 metros quadrados e já pode receber visita hoje. Nas refeições, ele terá o cardápio igual ao de outros detentos. Lembrando que Cabral foi preso sob a suspeita de ganhar milhões em propina para fechar contratos públicos. Segundo a investigação, o ex-governador recebia das empreiteiras até R$500 mil em dinheiro. O prejuízo causado pela quadrilha é estimado em mais de 220 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, Sérgio Cabral era o chefe da quadrilha e recebia sozinho valores de 200 mil a 500 mil reais das empreiteiras para a realização das obras públicas do Rio de Janeiro. Além dele, que já está aqui, outros 8 presos também serão trazidos aqui para Jericinó. Em apenas uma obra, a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, a quadrilha chegou a receber 2 milhões e 700 mil reais em dinheiro de uma empreiteira. Outras obras também foram alvo da quadrilha no esquema de corrupção. A construção do arco metropolitano do Rio e a reforma do estádio do Maracanã. Esse pagamento era feito em espécie, em propina em dinheiro, geralmente gerada através dos caixas 2 das empreiteiras. Segundo os promotores, as propinas eram pagas também por meio de bens. Os pagamentos em espécie eram feitos de forma fracionada para driblar a fiscalização. A gente constatou na investigação que vários tipos de compras foram efetuadas com dinheiros em espécie. Por exemplo, móveis para escritório, minibugs, eletrodomésticos, 6 vestidos de festa para a então primeira-dama, equipamentos agrícolas para o Sr. Carlos Miranda, máquinas também para a fazenda, blindagem de veículos e, inclusive, parcelas de financiamento de veículos foram pagas em espécie. Ao todo, 10 mandados de prisão foram cumpridos, entre eles Hudson Braga e Wilson Carlos. Os 2 foram secretários no governo Cabral e seriam as pessoas que intermediavam o pagamento da propina.
Também foram executados 14 mandados de condução coercitiva, quando uma pessoa é levada para depor. Entre elas, a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Os agentes ainda apreenderam bens do ex-governador, como joias e até um iate. Confusão na transferência de Antony Garotinho de um hospital para um presídio. O ex-governador reagiu ao entrar na ambulância. Acompanhe. Depois de mais de 2 horas de impasse, o ex-governador Antony Garotinho deixa o hospital e é colocado numa ambulância do SAMU. Nesse vídeo, Garotinho aparece numa maca. Ele reluta, mas é contido pelos agentes da Polícia Federal. Na saída, mais confusão. A filha e a mulher de Garotinho caem no chão. Você tem que ajudar. Ele tá indo pra lugar de bandido, meu maluco não é bandido. Nós vamos pra lá. Você segura aqui. Nós vamos lá, calma, que nós vamos. Calma, isso vai resolver. Ele não é bandido. Antony Garotinho foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de compra de votos em Campos, no norte fluminense. Garotinho foi internado depois que alegou pressão alta e dores no peito. A justiça determinou a transferência por 3 motivos. De acordo com a decisão, os laudos médicos foram inconclusivos. O complexo de Bangu conta com uma UPA que pode atendê-lo. Ele morreu lá dentro, vocês sabem. Eu estou denunciando. Ele foi governador e que prendeu aquela bandidagem que está lá dentro. Bom, ao longo desta edição do Link Record News, mais informações sobre a prisão de Antony Garotinho e também a prisão de Sérgio Cabral. A prisão do ex-governador Sérgio Cabral também movimentou os deputados no Rio de Janeiro, que agora querem investigar obras e benefícios concedidos durante a gestão dele. A quinta-feira foi marcada por mais protestos dos servidores contra a crise do Estado. Vamos acompanhar. Os servidores começaram um protesto comemorando a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Desta vez, a manifestação foi pacífica do lado de fora. O acesso à Assembleia esteve tão restrito que as galerias ficaram praticamente vazias durante o debate de um dos projetos mais polêmicos do pacote, o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. No plenário, os deputados também discutiram a contribuição patronal, que pode passar de 22% para 28%. 106 emendas foram apresentadas. Em dezembro, 21 projetos de lei serão votados. A prisão de Sérgio Cabral também entrou na pauta dos deputados. Eles assinaram o pedido de instauração de 2 comissões parlamentares de inquérito. Mas para serem criadas, as CPIs ainda dependem da aprovação do presidente da LERJ, Jorge Pisciani. Uma é para apurar os benefícios fiscais concedidos pelo governo desde 2008 e a outra para investigar denúncias de desvio de recursos na reforma do Maracanã. São as denúncias que nós temos, os documentos que provam a questão das propinas, do superfaturamento nas obras. Eu acho importantíssima a instalação de uma CPI, porque o papel dela é investigativo e vai trazer de muita contribuição para nós do parlamento com relação às isenções fiscais e com relação ao Maracanã. Bom, agora a enquete do dia. Você acha que a crise financeira, tanto do Rio quanto do Brasil, é um reflexo da corrupção? Bom, para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando, não esqueça da hashtag #LinkRecordNews. Você pode participar também, enviar sua opinião pelo nosso WhatsApp, o telefone vai aparecer agora aí na sua tela, o número é o 11 95307 1851. Você manda sua opinião para a gente lê ao vivo aqui na tela do Link Record News. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques, porque o juiz Sérgio Moro intimou o ex-presidente Lula a ir a Curitiba na semana que vem para acompanhar as audiências do processo em que é réu. Os procuradores da Lava Jato também querem que os bens dele, que foram apreendidos, fiquem lacrados. Hoje, as caixas consideradas provas no processo correm o risco de serem alteradas. Estas são as caixas que o Ministério Público Federal quer abrir. São centenas e foram fotografadas pela Polícia Federal em março deste ano, dia em que o ex-presidente Lula foi levado para prestar depoimento em São Paulo. Elas fazem parte de um relatório de uma das fases da Operação Lava Jato.
O que chamou a atenção da Polícia Federal foram as inscrições sítio e praia. Por pertencerem ao ex-presidente, a suspeita é de que sejam referentes ao sítio Santa Bárbara, em Atibaia, e ao triplex, no Guarujá, litoral paulista. 2 imóveis que são alvo das investigações sobre a participação de Lula num suposto esquema de ocultação de patrimônio. Todo o material estava armazenado em um galpão de uma empresa de mudanças, com custo mensal superior a R$21 mil, pagos, segundo a Polícia Federal, pela empreiteira OAS. Depois da operação, a OAS parou de pagar os custos do armazenamento e as caixas foram trazidas para este galpão que pertence ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Tudo deveria estar lacrado, inclusive o acesso a elas. Mas o Ministério Público Federal quer saber em quais condições esses bens estão armazenados e desconfia que eles possam ser adulterados ou até suprimidos do depósito. Por isso, o MPF quer ter a certeza de que nada possa ser violado, já que se tratam de evidências de um crime em investigação. O Sindicato dos Metalúrgicos pediu a liberação do depósito e, diante do risco de adulteração, os procuradores pediram à Justiça Federal que o sindicato seja intimado para informar se há separação física do local onde estão os bens de Lula e que seja determinada a preservação física das caixas no estado em que se encontram. Requerem também a análise do conteúdo das caixas com as palavras praia e sítio pelos investigadores. Bom, em nota, a defesa de Lula disse que a Lava Jato inventa suspeitas contra o ex-presidente sem provas e que isso faz parte, na verdade, de uma perseguição política. Agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Oi, Fabiana, bom dia para você. Conta pra gente os destaques aí da região. Bom dia, Fabiana. Oi, Lidiane, Nolan, muito bom dia para vocês, bom dia a todos. Mais um dia de muitos destaques sobre a Lava Jato por aqui, viu? Hoje é dia de depoimentos importantes na Justiça Federal do Paraná. O juiz Sérgio Moro vai ouvir 2 testemunhas de acusação no processo contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Prestam depoimento nesta sexta-feira o ex-gerente da área internacional da Petrobras, Eduardo Musa, e o auditor da estatal, Rafael de Castro da Silva. Neste processo, Eduardo Cunha é acusado de receber propina proveniente de um contrato para exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Segundo as investigações, Cunha teria recebido o equivalente a R$2.400.000. Um dos depoimentos mais aguardados neste processo é o do ex-presidente Lula, que está marcado para o dia 30 de novembro. Lula foi indicado como testemunha de defesa de Cunha, junto com outras 20 pessoas, entre elas o presidente Michel Temer, que prestará depoimento por escrito. As audiências de hoje serão realizadas na sede da Justiça Federal do Paraná, a partir das 2 da tarde. E olha só, além do doleiro Alberto Youssef, que já deixou a carceragem da Polícia Federal, tem mais um preso da Lava Jato que vai sair da cadeia. O Supremo Tribunal Federal autorizou que o pecuarista José Carlos Bunlai volte a cumprir a pena em regime domiciliar. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido da defesa de José Carlos Bunlai e concedeu o habeas corpus ao pecuarista. Bunlai já foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão em um processo decorrente da 21ª fase da Lava Jato por crimes como gestão fraudulenta e corrupção passiva. O pecuarista chegou a ficar em prisão domiciliar por conta de um diagnóstico de câncer na bexiga. Porém, em setembro deste ano, o juiz Sérgio Moro determinou o retorno dele à carceragem da Polícia Federal. Olha, e a Polícia Federal ainda não divulgou a data em que Bunlai deixará a carceragem, mas a previsão é de que ele saia nos próximos dias. E agora, uma última informação sobre a 37ª fase da Lava Jato, que foi deflagrada nesta quinta-feira. Wilson Carlos, que é ex-secretário de governo de Sérgio Cabral, já está preso aqui em Curitiba. Ele foi trazido ontem à noite para a carceragem da Polícia Federal. Agora, pela manhã, Wilson fez o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Curitiba, que é de praxe nesses casos, e retornou à carceragem da PF. Ainda não tem previsão de quando ele será interrogado. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos aí no estúdio com vocês. Um bom trabalho a todos e um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana, bom trabalho aí, Fabi. Até segunda-feira. Um abraço, Fabiana.
E olha, Lidiane, um empresário que tinha denunciado um pagamento de propina à campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014, voltou atrás e agora nega a doação ilegal. Mais informações sobre este caso com a repórter Vanessa Lima, direto da capital federal. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Ele deu nova versão sobre a doação de R$1 milhão para a campanha eleitoral da chapa Dilma Temer, que é alvo de análise no TSE. Otávio Azevedo, ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez, prestou um novo depoimento ao tribunal e foi confrontado com documentos que contradiziam o seu depoimento anterior. Agora ele diz que a contribuição foi voluntária, sem nenhuma origem irregular. O Ministério Público deve avaliar se Azevedo cometeu crime de falso testemunho. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa. E a polícia descobriu um esquema de venda de celulares dentro de um presídio em Minas Gerais. Absurdo isso, hein? Quem conta pra gente é a repórter Raquel Rocha. Olá, pessoal do Link Record News. Os aparelhos eram vendidos de 10 mil a 15 mil reais e ainda eram alugados por hora, por 500 reais. Segundo a denúncia, funcionários do presídio e até policiais civis participavam do esquema. Tudo começou quando um detento foi flagrado com diversos aparelhos durante a revista. Ele voltava de uma saída autorizada com escolta. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar o caso, que corre em segredo de justiça. Voltamos ao estúdio da Record News. Que absurdo, hein? Essa prática, venda de celular dentro de presídio é o que faltava, né? Bom, Obrigada, isso aí é uma prova que celular entra em presídio, né? Agora tem que saber quem que fiscaliza isso e por que esse celular chega até os bandidos. Quem que facilita, né, todo esse processo. Olha, 4 homens foram mortos por policiais da Rota, que é a tropa de elite da PM de São Paulo. De acordo com a polícia, Nolan, eles eram suspeitos de tráfico de drogas. O caso será investigado pelo DHPP. Era nessa casa que, segundo a PM, funcionava uma refinaria de drogas. Os policiais ficaram sabendo pelo Disque Denúncia. E quando as duas equipes chegaram, teriam sido recebidas a tiros por 4 suspeitos que acabaram baleados e morreram. Mas segundo este vizinho, que esteve com os suspeitos um pouco antes, isso não teria acontecido. Tinha droga, mas não tinha nem arma nenhuma, não. Segundo a polícia, havia crack e cocaína no local onde aconteceu o tiroteio. A quantidade não foi informada. A droga foi trazida aqui para a Delegacia de Homicídios junto com as armas dos suspeitos, 2 revólveres e 2 pistolas. A PM não quis gravar a entrevista. A droga estava separada em pequenas porções e guardada em sacos plásticos e malas. Os 4 suspeitos são maiores. Eles chegaram a ser levados para o hospital. A polícia não informou nomes e idades dos suspeitos. Nossa equipe esteve no hospital e conversou com a prima e a tia de um deles. Elas confirmaram que Guilherme Rodrigues, de 28 anos, está entre os mortos. E pelo menos 13 criminosos foram presos após manter uma mulher como refém em uma casa no Jardim João 23, na região da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, na manhã de hoje. Mais de 10 homens armados com fuzis entraram no imóvel na rua Padre João da Cunha após serem perseguidos por policiais militares na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Não há informações de como eles entraram na casa. Os criminosos tentavam furtar uma agência de um banco na Granja Viana, em Cotia, e durante a fuga cruzaram com a polícia militar. A mulher que foi feita refém não ficou ferida. Bom, análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Oi, Lombardi. A ação da polícia foi rápida, o trabalho foi eficiente, o diálogo foi melhor ainda, a presença de um advogado facilitou e a polícia conseguiu assim colocar na prisão uma quadrilha de ladrões perigosos, assaltantes de bancos, assaltantes de caixas eletrônicos, assaltantes de carros fortes. O trabalho aconteceu rapidamente. Depois de uma tentativa de assalto, houve uma perseguição, 2 policiais militares foram baleados e os policiais civis do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC de São Paulo, conseguiram perseguir os ladrões. Eles fugiram, entraram numa casa, fizeram uma moradora como refém e aí o diálogo começou por volta de 4h30 da manhã e terminou antes das 9 com a prisão de todos os criminosos e a apreensão de um grande arsenal. A partir dessa prisão, a polícia espera agora esclarecer uma sequência de assaltos, entre eles assaltos com morte e também assaltos a carros forte. O trabalho da polícia é esse: investigação, cerco, diálogo e assaltante na cadeia. E a polícia pediu à justiça a prisão preventiva do suspeito de matar a tiros a ex-mulher dentro do apartamento dela em São Paulo. O empresário ainda não foi localizado.
Hugo Alexandre Gabriche está desaparecido desde sábado, dia do crime. A mulher de 28 anos estava no apartamento com um namorado que também foi atingido e está internado. De acordo com a polícia, Hugo entrou no apartamento com 2 armas depois de render um entregador de pizza. O empresário e a vítima mantiveram um relacionamento em Goiás e chegaram a morar juntos em São Paulo. Por isso, ele tinha as chaves e o acesso ao apartamento. Presidiários que cumprem pena em regime semiaberto são suspeitos de sair da cadeia e não trabalhar. Empresários estariam aceitando conceder vínculo empregatício com medo de sofrer represálias. Uma documentação disponível na Superintendência de Serviços Penitenciários aponta que Alexandre Martins trabalha em uma fábrica de calçados na Grande Porto Alegre. Mas para a nossa produção, uma funcionária do Serviço de Recursos Humanos da empresa disse outra coisa. Tinha um conhecido nosso que trabalhava aqui, eu acho, o Alexandre, não sei se você conhece. Ele trabalha aí ainda? Saiu? Alexandre cumpre pena no Instituto Penal de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, junto com outros 69 presos do regime semiaberto. E para passar o dia fora, eles precisam comprovar que tem vínculo empregatício. Só que a denúncia, que partiu dali de dentro, é que a maioria até consegue provar. Mas, na verdade, quase nenhum detento trabalha. Eles saem desesperados atrás de alguém que ofereça uma carta de emprego para eles. Ou um parente, ou um familiar, ou um amigo, né? Às vezes até pessoas que nem conheçam, né? Mas a pessoa como mora na comunidade e geralmente sabe que o cara é criminoso, está cumprindo pena, fica receioso dizendo, não, ele acaba ajudando. Nesse outro flagrante, o local de trabalho é a própria casa do detento. E quem o emprega é a mulher, que criou um CNPJ para produzir bijuterias. Tu que faz bijuteria? Tem alguma coisa aí pra dar uma olhada? Não, eu dei uma parada por enquanto. Esse agente penitenciário diz que há uma falha no sistema prisional para o detento comprovar vínculo empregatício. Não tem regra que diga. Tu tem que chegar no local e ter a empresa funcionando, basta ter um CNPJ. A Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul disse que faz fiscalizações esporádicas e que vai apurar os casos denunciados. Mas para esta promotora, isso não é suficiente. Isso dá brecha para muita fraude e para fazer praticamente uma farra, né, para eles passearem livremente. Assalta, comete delitos e ninguém fica sabendo. E ainda usa a carta de emprego ou emprego como álibi. Por falar em brechas, olha só, 3 homens e uma mulher foram presos, suspeitos de aplicar golpes imobiliários. De acordo com a investigação, eles vendiam os mesmos imóveis para vários clientes. A quadrilha pode ter arrecadado com isso cerca de 15 milhões de reais. Era uma vida de luxo com viagens caras e carrões. Tem vida boa, mas não é barato não. Mordomias, segundo a polícia, sustentadas pelo crime. A quadrilha é acusada de vender os mesmos imóveis para várias pessoas. Até este dono de uma imobiliária caiu no golpe. Há quase 3 anos, ele comprou a cobertura deste prédio por R$220 mil. Mas descobriu que o apartamento já tinha sido vendido para outros 2 interessados. Ele tem o dom para isso, né? De passar a perna nos outros, não foi de vacilo nenhum. O prédio foi construído com o dinheiro deste médico, que investiu R$800 mil na obra. A quadrilha ficou responsável pela venda dos apartamentos. O golpe foi descoberto por acaso. A polícia investigava o roubo deste carro. O dono mora no Paraná e denunciou que tinha ficado 7 horas como refém da quadrilha até ser obrigado a assinar o documento de transferência do veículo. Os acusados foram presos e reconhecidos pelas vítimas dos imóveis, que passaram a procurar a delegacia. Um grande estelionatário aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, gerando em torno, golpes deles aí, em torno de mais de 15 milhões de reais. Pressionado a devolver o dinheiro, o chefe da quadrilha, Aloísio Santa Cruz Leonel, de 31 anos, mandava mensagens para os celulares das vítimas. Falando mesmo assim, eu vou matar esse queridinho seu, filhinho seu. Até os integrantes da quadrilha dizem que foram enganados por Aloísio. Ele falou pra mim que eu ajudando ele fazer essas trapaças com os outros aí, ele ia me pagar R$5 mil.
A quadrilha também é acusada de tráfico internacional de drogas. Este carro, apreendido em dezembro na fronteira com o Paraguai, tinha sido alugado dias antes pela mulher de Aloysio Leonel, que também foi presa. As empresas Samarco, Vale, BHP e VogBR, além de 22 pessoas, se tornam réis por conta do desastre em Mariana, região central de Minas Gerais. Entre as denúncias, 21 são por homicídio qualificado com dolo eventual. O rompimento da barragem é o maior desastre ambiental da história do nosso país. Os réus terão 30 dias para apresentar defesa no processo criminal. Foi determinada também a retirada de sigilo e a prioridade na tramitação. Em junho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou 3 denúncias do Ministério Público do Estado contra a Samarco, o diretor-presidente licenciado Ricardo Vescov, outros 7 funcionários da mineradora, a empresa de engenharia VogBR e 2 de seus empregados. O Link Record News aproveita e faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, falta de circulação de moedas faz com que comerciantes usem alternativas criativas para o consumidor não ficar sem troco. A gente vai então para um rápido intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Alô, Link Record News, aqui é a Taeme. Aqui é o Thiago e a gente está aqui para convidar todos vocês para o nosso show nessa sexta, dia 18, aqui em São Paulo. Isso aí, na Brooks, gente, todo mundo convidado. Eu tava em casa, eu fui dormir com saudade do meu bem. Bate na palma, Link Record News de volta na sua tela, agora 11 horas e 39 minutos, horário brasileiro de verão. As ofensas racistas contra a filha do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank trazem à tona uma discussão. Elidiane, como os pais devem lidar para criar os filhos fortes, capazes de enfrentar situações de preconceito? Veja agora na reportagem de Ana Paula Neves. Ser brasileiro é ser índio, branco, negro, de olhos puxados, com cabelos lisos ou crespos. Já que somos um povo miscigenado, resultante de uma mistura de várias raças, porque ainda hoje tem brasileiro que insiste em ofender quem tem a pele negra, hein? A gente ainda tem muitos traços dessa mentalidade que subjugou a raça negra, né? E que entendia que os negros eram inferiores e por isso eles poderiam ser escravos. A gente precisa entender que ainda estamos limpando esse ranço que vem da época em que o Brasil tinha escravos. Edeunice e Jonathan esperaram muito para ter um filho. Nós ficamos, acho que, quase 10 anos antes do Lucas chegar. E ao mesmo tempo, assim, tem muita história, mas ao mesmo tempo a gente não imagina a vida como era, mas como que era sem o Lucas, né? Então começa assim, parece que encaixou e formou o quebra-cabeça. O menino foi adotado ainda bebê. A vida em família sempre foi repleta de momentos felizes, até uma situação constrangedora acontecer. Você não sabe reagir, você não consegue formular. Tem muita gente que fala, se fosse eu, teria falado isso e tal. Você não consegue, você fica meio paralisado. Pai e filho passeavam pela rua Oscar Freire, reduto de lojas de grife em São Paulo, quando Jonathan foi abordado por uma vendedora na porta de uma boutique. Estava mexendo no celular, o Lucas esperando do meu lado. E a vendedora da loja saiu da loja, veio até mim e falou, ele não pode vender coisas aqui. O caso foi parar na justiça. Eu só consegui fazer um desabafo nas redes sociais, assim, para os meus amigos, não era nem uma coisa pública assim. Mas aí tomou proporções que nem imaginava, porque todos os meus amigos ficaram revoltados e foram repassando para outras pessoas. Com isso, se desencadeou aí outras providências, orientações que a gente vai recebendo, porque de fato é aquela coisa assim, você não está preparado para a situação. O episódio aconteceu no ano passado. O filho deles estava com 8 anos. Como criar um cidadão forte para enfrentar situações de preconceito que podem estar por vir? É a pergunta que o casal se faz diariamente. Mostrar para ele o outro lado da história, né? Também assim, não vitimizá-lo.
Existem pessoas que têm esse comportamento, mas que você não é menor do que ninguém, você não tem um valor inferior do que os demais e mostrar para ele que assim, essa é uma construção, mas que a gente não precisa estar vivendo em função disso. A gente não pode negar, no Brasil a gente nega, põe panos quentes, não, tudo bem e tal. Não podemos minimizar essa questão, precisa fazer a lei ser cumprida e a pessoa que teve o ato racista precisa responder por esse crime. Esta semana, o ator Bruno Galhaço foi à polícia. Quer que a pessoa que escreveu um comentário ofensivo sobre a filha dele na internet seja punida. Não foi o primeiro, mas espero que seja o último, né? Que esse caso sirva de exemplo e eu vou até o final, cara. Ele e a esposa, a atriz Giovanna Eubank, adotaram Titi. A menina é africana. Por que uma criança negra, filha de pais brancos, fica tão vulnerável a ataques preconceituosos? Para esta psicóloga, falta educação. Eu acho que a educação é a base para essa transformação. São os pais, através do reconhecimento de que existe essa questão, através do diálogo, da reflexão a respeito da igualdade, de como os filhos, independente da raça ou da cor, ou da religião, ou da origem socioeconômica, precisam tratar seus colegas, seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, seus funcionários de forma igual. Sofia tem apenas 12 anos. A minha avó que faz essas bonecas maquinas aqui. Sou negra, eu tenho orgulho da minha cor africana. Estamos diante de uma menina que usa as palavras para fazer o bem. A pequena Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. A Sofia entende tanto de preconceito que até escreve músicas sobre o assunto. É cantora e compositora de rap. Com vocês, MC Sofia. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. A sua filha é uma artista, né, a Sofia? Então ela tem redes sociais, tem seguidores, fica exposta. Como é que você faz pra blindar a sua filha de alguns comentários maldosos? Ela já teve um comentário ofensivo, né, que eu peguei, sentei com ela, li o comentário, né, disse que essas coisas acontecem mesmo, a questão do racismo. A cantora faz shows pelo Brasil inteiro, divulga o que sente. As pessoas falam bonitinha, mas eu falo que ela é uma rainha, né? Que ela já que todas as meninas são rainhas, todas as crianças negras, todas as cores, todos os índios são rainhas. Eu falo essas coisas. Manter a filha com autoestima elevada tem sido a maneira que a Camila adotou para criar uma menina forte em um mundo cheio de injustiças e intolerância. Eu procuro, sei lá, mostrar a vida realmente como ela é, né? E como a gente deve tentar ser uma pessoa melhor dentro dessa sociedade, né? Como que a gente pode se manter, né? E respeitar tudo e também por respeito, né? Principalmente. MC Sofia canta a beleza de ser diferente. Afinal, o mundo só é interessante porque não somos todos iguais. Racismo aqui não, você não gostou, paciência, valeu. Isso aí. Bom, agora a gente fala de economia. Você que tem filhos, quer saber o que fazer para garantir o futuro deles? Interessante, não? E olha, não é preciso de muito dinheiro, não. O que você precisa, acredite, é ter organização. Para dar essas dicas, a gente recebe aqui o nosso colunista e planejador financeiro, Mauro Calil. Mauro, tudo bem com você? Tudo bem. Hoje, na sexta-feira, né? Aproveitei o feriado. Vamos lá. Vamos lá. E aí, é fácil se organizar? É muito fácil, tá? Para você criar uma poupança para o seu filho, primeiro você tem que ter assim um amor por ele, tá? E entender que aquele dinheiro poupado, na verdade, vai trazer liberdade para ele no futuro, né? Às vezes me perguntam, né, o que você dá de presente para os seus filhos, etc. Todo mundo confunde essa questão de economizar com ser pão duro, né? Falar não, dar restrição para o filho, mas não é. Ao invés de dar presente, você dá futuro, né? Então tem várias formas de você economizar
poupar em nome dos seus filhos para que você garanta no futuro a faculdade, pós-graduação, né, viagens ao exterior para estudo ou para lazer, né, o carro e etc, etc, etc. E a partir de que idade mesmo os pais podem começar a investir ou poupar para os filhos? A partir do primeiro dia do nascimento da criança, Jane. É assim, hoje em dia, né, você, quando sai da maternidade, vai fazer a certidão de nascimento, já tem o CPF para a criança, tá? Isso acho que em grande parte dos estados brasileiros já é assim. Com o CPF, você já consegue abrir uma conta no nome da criança. E aqui é muito importante. Abra a conta no nome da criança e não no seu nome, no nome da mãe, no nome, enfim, de alguém. Por quê? Porque quando você olhar aquele dinheiro e por um acaso você tiver uma dificuldade momentânea, você vai pensar 10 vezes antes de tirar o futuro do teu filho. Então ajuda no psicológico. Muito, ajuda na disciplina, ajuda no psicológico, etc. Tá? E a questão aqui é que uma criança, ela tem tempo, tá? O tempo é o senhor das finanças. Quanto mais tempo você tiver formando poupança, menor o seu esforço de tirar dinheiro do bolso, né? Numa conta muito simples, se você tem 50 anos e quer atingir R$100 mil, você vai ter que colocar, em 10 anos, até os 60, você vai ter que colocar R$5 mil por mês lá para atingir o teu objetivo, tá? Ok. Se você tem 1 ano de vida, você vai ter que colocar R$50, né, todo mês. Ok? Então, quer dizer, só para dar uma dimensão, a conta exata, obviamente, não é essa, mas só para dar uma dimensão, tá? Então, esse esforço que você faz todo santo mês, da onde que você tira? Você tira, por exemplo, de porcarias, né, de doces, balas, etc., que não são saudáveis, né? E aí você já dá uma educação alimentar ao mesmo tempo que você forma poupança, né? Você tira do excesso que naturalmente tem na vida de todo mundo. Tá? E quais são as modalidades financeiras? A gente falou muito aqui da poupança, mas há outras também aplicações que podem ser utilizadas para investir no futuro da criança? Pode sim. Poupança, quem ama não faz caderneta de poupança para os filhos. Tá? Um investimento que é muito interessante é o Tesouro Direto, tá? Que você pode colocar. O Tesouro Direto é a nova caderneta de poupança no Brasil. Ele ganha da inflação, invariavelmente, tá? Enquanto que a poupança muitas vezes perde da inflação. Então, não é bom fazer isso para as crianças, né? Para ninguém. Né? E você pode investir pequenas quantias. O Tesouro Direto aceita até R$30, tá? De investimento mínimo. Mas aí todo mês? Todo mês. R$30 você vai lá todo mês. É um pouquinho mais complicado do que a poupança? É um pouquinho mais complicado, mas não é algo do outro mundo, não, do outro planeta, tá? Agora, você pode também investir em fundos de renda fixa, que vão aceitar lá aportes de R$100, por exemplo. Eles rendem um pouco mais que a poupança, dependendo da taxa de administração, vão render menos do que o Tesouro Direto. Então, nesse caso, escolha um fundo de renda fixa que tenha aí uma taxa de administração de até 1% ao ano. Tá? Não é 1% ao mês, é 1% ao ano. E provavelmente você vai estar melhor do que a caderneta de poupança. Bom, além disso, tem outros tipos de investimento que as pessoas até falam assim, poxa, Mauro, mas para criança isso são as ações e os fundos imobiliários, tá? Fala, poxa, mas como é que... A ação é muito arriscado para criança, pelo amor de Deus. Bom, ação é arriscado sim, tá? Mas você pode investir porque a ação, quando você investe em ações, você precisa de tempo, tá? E ninguém tem mais tempo do que uma criança. Né? Então, se você começa a investir para o seu filho aos 8 anos de idade, repara, até ele chegar na faculdade, você tem praticamente 10 anos. Né? É bastante tempo de investimento e provavelmente você vai chegar lá e vai conseguir pagar a faculdade do seu filho. Aí tem outras questões, por exemplo, seu filho entrou numa faculdade gratuita, o que você faz com o dinheiro agora? Compra um carro para ele ou guarda para pós-graduação no exterior? Mas agora tem um porém também, a aplicação sendo no nome até então da criança, ele atingindo 18 anos, aí ele pode movimentar esse dinheiro, não? Ele pode.
tá? Mas aí também depende um pouquinho da criação que você deu para sua filha, tá? A idade ideal para eu deixar que o meu filho utilize esse dinheiro? Ótima pergunta. Na verdade, depende bastante da educação financeira que você deu para o seu filho ao longo do tempo, tá? Lá pelos 8 anos de idade, que a criança já começou a fazer troco, né? Você vai dar lá algum dinheiro para ele comprar algumas coisinhas, tá? E tá aqui R$20, custa 5, volta 15, aquela coisa. Nas eventualidades. Um pouquinho mais adiante, aos 9, 10 anos, você vai dar uma semanada para o seu filho, tá? Que é um dinheiro pequeno e que é o limite da semana mesmo. Depois lá para frente, aos 15 anos, você vai dar uma mesada, mês. Qual é o tamanho da mesada? Vai olhar para o seu filho as necessidades, vamos dizer que ele gaste no mês R$100, você vai dar 110, tá? Por quê? Porque quando ele quiser alguma coisa que está fora, né? Ele fala assim, bom, o que você fez com os 10 que eu sei que sobram? Gastou? Então, vamos começar a economizar, vamos começar a poupar. Se essa educação for bem feita, vai chegar lá na frente, ele não vai querer meter a mão no dinheiro, porque ele sabe que aquele dinheiro está crescendo. Se essa educação, se essa preparação não for feita, lá na frente ele simplesmente vai querer pegar o dinheiro, mais nada. Para quê? Para gastar. Né? Então, aí que mora o perigo, né? O perigo mora na educação que você dá ou deixa de dar durante a vida. Tá ótimo, é um trabalho de base, né? Que vem de base. Mauro, obrigada pelas informações. Mais dicas, academiadodinheiro.com.br. A gente está com um livro gratuito lá, é só baixar na academiadodinheiro.com.br, preencher lá o seu e-mail e o livro vai direto para a sua caixa postal. Tá ótimo, até semana que vem. Valeu, Mauro. Grande abraço. Até semana que vem. Obrigado. A gente segue aqui agora falando que a falta de circulação de moedas tem estimulado os comerciantes a usarem a cuca, a criatividade aí para o consumidor não ficar sem troco. Lidiane, para resgatar as moedinhas, vale até oferecer em troca brigadeiro de coxinha. Vamos ver. Carregar moedas no bolso é para poucos. Ai, muito pouco. Agora eu não tenho nenhuma, por exemplo. Pesado, fica caindo da carteira. Elas costumam ficar escondidas em casa. Quando tem moeda, geralmente deixo guardado, porque às vezes pedágio, alguma coisa assim, eu deixo guardado. Aqui fora, no comércio, fazem muita falta. Sem troco para os clientes, a solução para esta padaria foi resgatar as moedas com uma promoção. A cada R$100 trocados, o cliente ganha uma coxinha ou um brigadeiro. Tem gente que vem com caixas de sapato, R$500 em moeda, enfim. De acordo com dados do Banco Central, o brasileiro está guardando em casa cerca de 7 bilhões e 400 milhões delas. O transporte público de São Paulo precisou apelar para uma campanha. O metrô instalou temporariamente máquinas como esta em 8 estações. Aqui não precisa ficar contando moeda por moeda, é só colocá-las aqui dentro e o próprio equipamento vai contabilizando. Em pouco mais de um mês de campanha, sabe quantas moedinhas já caíram para dentro dessas máquinas? Mais de 830 mil. Foram cerca de 240 mil reais trocados por cédulas ou passagens de metrô. Essas moedas desapareceram do mercado. Essas moedas estão retidas nas mãos da população, dos usuários do metrô também. Este supermercado também optou pela máquina que conta moedas e tem incentivado o cliente a quebrar o cofrinho. Edson já sabe o que vai fazer com o dinheiro da troca das moedas. Eu coleciono moeda desde quando minha filha era criança. No final do ano a gente pega e compra o presente dela com as moedas. A ideia é boa, mas infelizmente é bom trocar para colocar essa moeda em circulação. Em circulação, né? Com certeza. Bom, agora a gente volta a falar sobre a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Para isso, seguimos até Campos dos Goytacazes com a repórter Dorlane Del Esposte. Olá, Dorlane. Olá, Dorlane, bom dia para você. Oi, muito bom dia, Lidiane. Bom dia também a Nolan e a todos que acompanham a Record News. Antony Garotinho permanece internado na UPA do Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu. Ele foi encaminhado para lá na noite de ontem por uma determinação do juiz eleitoral da 100ª Zona Eleitoral aqui de Campos, o Glaucenir Silva de Oliveira. Ele teria recebido denúncia de que Antony Garotinho estaria recebendo tratamento privilegiado no Hospital Souza Aguiar. Essa decisão também foi feita após a Secretaria de Saúde do município informar que ele permaneceria internado até a próxima
segunda-feira, no dia 21. Para o cumprimento dessa ordem judicial, o juiz determinou inclusive a utilização de agentes da Polícia Federal e também uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A gente tem uma nota, publicada pelo advogado de Antony Garotini, informou o seguinte, que lastimou a decisão da Justiça, que segundo a nota, contraria os protocolos médicos que não teriam autorizado a liberação. A defesa informou ainda que entrou com um novo pedido de habeas corpus no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o pedido foi feito após o TRE do Rio negar a liminar. A gente volta aos estúdios da Record News. Nolani, aproveitando sua presença aqui no Link Record News, eu tenho uma pergunta. Como está o clima entre os cidadãos aí na cidade de Campos? Eles são a favor, são contrários a essa prisão de Antony Garotinho? O que eles sentiram, você que mora e vive aí na cidade, o que você sentiu das pessoas? A população tem se manifestado muito nas redes sociais, Alguns contra, outros são a favor da prisão de Antony Garotinho. Mas até então essas manifestações, Nolan, estão sendo feitas através das redes sociais, não em atos públicos na rua. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações, Nolani. Um bom dia de trabalho para você. Mais alguma questão, Lidiane? Não. Obrigada, Nolani. Assim que você tiver alguma atualização sobre o caso, por favor, retorne aqui para a gente. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Bom, e agora a gente segue com interatividade. Vimos aí a questão da prisão de Antony Garotinho, Sérgio Cabral também foi preso, temos instabilidade econômica, crise financeira no Brasil, vários políticos como alvo de investigações e de prisões também, muitos em resultado aí dos desdobramentos da Operação Lava Jato. E aí perguntamos se você acha que tudo isso que está acontecendo, a crise financeira não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil também, é um reflexo da corrupção. Hashtag Link Record News para votar e comentar o que você pensa pelas redes sociais, ou ainda, você pode fazer isso também pelo nosso WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp, o número vai aparecer aí na sua tela, o DDD é o 11, o número é o 95307-1851 e tem gente que já mandou aqui pra gente vai dar uma olhadinha então, quais são as opiniões, e aí? O que você acha? Você acha que a corrupção tem a ver aí com a crise financeira? Ricardo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, acredito que sim. O país está quebrado. Eles roubaram demais. Essa é a opinião do Ricardo. Muito obrigado. O Reginaldo de Campinas, interior de São Paulo, compartilha. Não tenho dúvida que tudo de ruim que acontece no Brasil é causado por conta da corrupção. Obrigada, Reginaldo. O Jairo de São Paulo, capital, sim, sem dúvida, a corrupção no Rio de Janeiro e no Brasil é reflexo dos maus políticos. Tá aí, Jairo, obrigado pela sua participação. Tem também a opinião do Raimundo, lá de Timbiras, no Maranhão. Sim, a crise é reflexo da corrupção e também de uma administração ruim. Enquanto não endurecer penas e confiscar bens dos corruptos, não vai acabar, é o que pensa o Raimundo. Obrigada pela mensagem, pela audiência. O Fernando de São Paulo, capital, sim. A atual situação do nosso país é o reflexo mais sombrio do que a corrupção pode causar. Aí a opinião do Fernando de São Paulo. Fernando, muito obrigado pela sua participação e você também pode fazer isso. Continue participando com a gente ou pelas redes sociais, Twitter, Facebook, pela hashtag Link Record News ou então pelo nosso WhatsApp também. O telefone é o 11 95307 1851. A questão é, você acha que a corrupção ajudou a levar o nosso país a essa crise financeira? Participe. Bom, e a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. Bom, e agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza. A gente quer saber, Sônia, quais são os destaques de hoje do Record News Paulista. Muito bom dia para você. Oi, Sônia. Bom dia, Nolan. Bom dia, Lidiane. Boa tarde já agora, né? Passamos a poucos segundos do meio-dia. Olha só, gente, hoje nós vamos falar das punks. É uma sigla que não é muito conhecida, mas o significado é o seguinte: plantas alimentícias não convencionais. E essas plantas eram muito usadas por nossos avós. Hoje elas caíram um pouquinho em desuso, não são tão conhecidas e acabaram ficando esquecidas. Mas, para alguns podem até parecer mato, mas elas são muito nutritivas, podem fazer pratos saborosos e tem muitos benefícios para a saúde. A gente vê imagens aí bem bacanas. E algumas dessas plantas podem ter até mais proteína do que carne. Então, são plantas bem legais mesmo, podem fazer parte do nosso consumo diário e a gente vai conhecer um pouquinho melhor no Record News Paulista de hoje. E a gente vai conhecer também um projeto bem legal de estudantes de Franca. E o projeto deles pode facilitar a vida de deficientes visuais. É uma ideia muito legal, são óculos adaptados e facilitam na locomoção para evitar acidentes. Eles emitem sinais sonoros e o projeto é tão legal que vai ser inscrito até em um concurso, viu, gente? Muito bacana.
Esses são alguns dos destaques que a gente mostra hoje no Record News Paulista. Daqui a pouquinho, a 1h da tarde, mas tem muitas outras notícias bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Por isso, não percam, é hoje, a 1h da tarde, hein? Nolan, Lidiane. Muito obrigado, Sônia, pela sua participação aqui, por nos trazer os destaques de hoje. Achei bem legal, né? Legal quando a tecnologia ajuda na acessibilidade, né? Bem bacana. Pessoas tão jovens envolvidas nesse projeto, muito legal. Bom, 1h coladinho aqui com o Link Record News. O Link Record News aproveita, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, projeto que estimula parto normal reduz em 10 mil o número de cesáreas realizadas no Brasil. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Vamos ver. Quero convidar vocês para assistirem o espetáculo Troilo e Cresce, do qual eu faço parte, lá no Teatro do SESI. É um texto de William Shakespeare com direção de Jô Soares e um grande elenco. Convido todos vocês. Venham. Nada acontece como a gente planeja. Mas nem por isso nós desistimos. E não se deixar abater por um pequeno contratempo. É só um desafio provocado pelos deuses para despertar nossa perseverança. Pessoal do Link. 12h, 7 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. Bom, e enquanto o desemprego avança em todo o país, um grupo de trabalhadores está em uma situação oposta. Nolan, as contratações de pessoas com deficiência, felizmente, cresceram no ano passado. Radialista e sociólogo. A deficiência visual não impediu Alberto de ter duas profissões. Mas não foi fácil, em muitos momentos, superar o preconceito no mercado de trabalho. Quando souberam que eu era uma pessoa com deficiência, pessoa cega, falaram de forma muito clara que não poderiam me contratar porque eu não desempenharia corretamente a função, sendo que eu já atuava na área. Hoje ele é um consultor que orienta empresas na inclusão de trabalhadores com necessidades especiais. Minha deficiência nunca me impediu de ter uma ascensão profissional. Lógico que passei por dificuldades como qualquer outro trabalhador passa. O fato de eu ser uma pessoa com deficiência não me torna nem herói e nem um coitadinho. Uma lei há 25 anos determina que empregadores com mais de 100 funcionários têm que reservar de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Hoje, ainda ocupam menos de 1% dos empregos formais no país. Mesmo com desemprego em alta, atingindo os trabalhadores em geral, os profissionais com deficiência vêm ganhando espaço no mercado. No ano passado, as contratações cresceram quase 6%. Essa consultora diz que aos poucos as empresas estão valorizando o profissional, sem que a deficiência seja decisiva para contratar ou não. Pessoas com deficiência sendo valorizadas na sua essência, na sua condição humana, sendo respeitadas. Ganha a empresa, ganha os colaboradores, e ganha a economia e ganha o país. Que esse número cresça cada vez mais. E cerca de 10 mil cesarianas deixaram de ser feitas no Brasil graças a um projeto em hospitais que estimula o parto normal. O país é um dos que mais fazem cesáreas desnecessárias no mundo. Durante 1 ano e meio, a taxa de partos normais nos centros médicos cresceu de 23% para 34%. O projeto foi realizado em 31 hospitais privados, onde ocorre o maior número de cesáreas, e apenas 4 da rede pública. Apesar da iniciativa, o índice alcançado ainda está distante do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 85% dos nascimentos deveriam ser por meio do parto natural e apenas 15% teriam indicação de intervenção cirúrgica. Mas na rede privada brasileira, a proporção é inversa. O resultado mostra que é possível reduzir a tendência do aumento de cesarianas no país. O projeto será expandido para outros 150 hospitais e daqui a 2 anos para toda a rede de saúde. A morte de uma criança que foi diagnosticada inicialmente com virose, mas que na verdade estava com meningite, é um alerta para os pais. A mãe do menino de 2 anos foi 3 vezes ao hospital até descobrir a doença correta, mas aí já era tarde. Além do diagnóstico errado, o caso preocupa também, porque a meningite é mais comum no calor, como mostra a reportagem de Viviane Barbosa. O médico
disse que a culpa era das mães, que ficam levando os filhos no pronto-socorro o tempo todo, por causa de qualquer febre, e que eu estava muito histérica, muito preocupada por nada. Esse é o relato de uma mãe que acaba de perder o filho, Vicente, de 2 anos. Luana contou que foi 3 vezes ao hospital antes de receber o diagnóstico. Os médicos diziam que era uma simples virose. Receitaram medicamentos apenas para diminuir a temperatura corporal do garoto. A médica que me recebeu ainda afirmando que era garganta inflamada, que não era nada, que ele estava assim molinho por causa da febre. Inclusive ela disse assim, você não se sente mal quando está com febre? Então a criança só está assim porque está com febre. A febre era um dos sintomas de meningite, mas a doença só foi descoberta após uma enfermeira do hospital chamar outra médica para avaliar o paciente. Vicente morreu horas depois. Essa médica, quando chegou no leito dele, a primeira coisa que ela fez foi o exame de nuca, e que já estava muito rígido, e ela pediu isolamento imediatamente. Do momento que ele entrou na UTI, que foi mais ou menos 5 horas da tarde, até o horário do óbito, que foi às 23h58, ele teve de 8 a 9 paradas cardíacas. A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Atinge crianças e adultos e pode ser causada por vírus, bactérias e fungos. A meningite bacteriana é considerada a mais grave de todas. Ela ocorre geralmente quando a bactéria entra na corrente sanguínea e migra até o cérebro. Hoje já existem vacinas contra os principais tipos de doenças bacterianas que causam meningite. Uma outra maneira de se prevenir é evitar aglomerações, porque através de aglomerações é que eu acabo me contaminando com aquela bactéria ou com aquele vírus que pode invadir e causar uma doença no sistema nervoso, causando essa infecção. A meningite viral pode ser causada por diversos tipos de vírus. É transmitida por alimentos, água e objetos contaminados. É mais comum entre o fim do verão e o começo do outono. Existem vários tipos, mas os sintomas são muito parecidos. Por isso, é preciso ficar atento para identificar logo. Quanto mais tempo leva para fazer o diagnóstico, mais grave se torna a meningite. A doença pode deixar sequelas ou até matar. O problema é que no começo todas essas doenças têm sintomas que podem ser muito semelhantes ou às vezes lembrar outras doenças. Então o que acontece às vezes é ter febre, dor de cabeça, a criança pode ficar mais irritada, mamar menos. Se os sintomas persistirem, deve ser feito o exame do líquor. Só esse dá certeza do diagnóstico. Mas esse teste específico é muito invasivo. A coleta é feita por meio de punção na região da coluna lombar. É retirada uma pequena quantidade do líquor, líquido que banha o cérebro e a medula espinhal. Na dúvida, ou a gente deve deixar em observação ou coletar o exame. Isso precisa ser visualizado caso a caso, tá? Dependendo de como está o estado clínico da criança e a história que a mãe conta e o exame físico também junto. Esta outra mãe passou pela mesma agonia que a mãe de Vicente. Peguei o Matheus no colo e levei direto, ouvi da médica. A criança não sabe onde dói. Deve doer a cabecinha ou deve doer qualquer outra coisa e diz que está doendo a nuca. É uma inflamação na garganta, dá esse antibiótico e leva para casa. Ao chegar em casa, a dor só aumentava. Levei o Matheus de novo para o hospital. A boquinha dele estava cheia de afta. O médico disse que ele estava com estomatite. E que nada mais era do que a doença dos 7 médicos. Cada dia eu ia levar em um, cada dia um ia dar um diagnóstico e no final de 7 dias ele estaria bem. Ludmila só conseguiu o diagnóstico do filho depois da 3ª visita ao hospital. Matheus teve meningite viral. Ele já ficou num quarto fechado, onde só se entrava com máscaras, no isolamento, que eles chamam. Só que a história dessa família teve um final feliz. Hoje, Matheus é uma criança saudável. Brinca, estuda, briga com a irmã pra caramba. Um olhar atento de um médico cuidadoso pode fazer toda a diferença. É um alerta que eu quero fazer para as mães, para que elas insistam. Não saiam do pronto-socorro sem um laudo, sem saber o que seu filho tem, porque nenhuma febre é normal.
Em nota, a Unimed Manaus, onde o garotinho morreu, informou que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor da família. Disse ainda que foi aberta uma investigação interna sobre o caso e serão tomadas as medidas cabíveis. Infelizmente, não traz a vida do garotinho de volta. Agora, 12h16, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e a seguir você vai ver onças pardas monitoradas por aparelhos de GPS são mortas no interior de São Paulo. A gente vai agora para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Olá, pessoal do Link Record News. A gente está aqui hoje para convidar vocês para assistirem o musical Hoje é Dia de Maria, uma fábula musical que está em cartaz. Exatamente, no Teatro CETIP, dentro do Instituto Tomi Otaki. É um grande musical com números de sapateado americano, sapateado irlandês, balé contemporâneo, números circenses, né, Bacique? Essa menina voa né, pelo teatro inteiro e vai ser um prazer receber você lá. É um espetáculo imperdível. A gente tem tido casa lotada durante toda a temporada. Graças a Deus. Só que acaba daqui a 2 semanas, então Exatamente. Corre para o CETIP. É sexta e sábado às 9 horas da noite e domingos às 18 horas da noite. Tem o nosso site, que é o musical hojeediadiamaria.com.br. Lá tem o nosso Facebook, que é tudo igual, musical Hoje é Dia de Maria. E o nosso Instagram, que tem todas as promoções para vocês poderem pegar ingressos bem mais baratinhos, né? Para poder assistir o espetáculo. Então, eu, Lígia Paula Machado e o Cleto Bacique estamos aqui para convidar vocês. E a gente só veio no link hoje para avisar para vocês que tem essa promoção especial. Então corre lá que é hora de assistir Hoje é Dia de Maria. Porque hoje é Dia de Maria, amanhã é Dia de Maria, depois de amanhã também. Vem! Não há Agora 12h22, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. De volta e depois de alguns conflitos com a polícia e decisões judiciais, os chamados rolezinhos estão voltando a acontecer. Flagrantes desses encontros mostram o uso de drogas no Parque Vila Lobos. Por volta de 1h da tarde, jovens e adolescentes chegam ao Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. Muitos jovens chegando, todos trazendo bebida, gelo, bebida na mão. Nossa equipe acompanhou com uma câmera escondida. Aos poucos eles vão chegando e pegando a trilha. Que leva até o ponto de encontro. O vigilante do parque confirma o que está acontecendo por aqui. É que hoje marcaram aqui esse tal de rolezinho aí, entendeu? Mas já tem polícia por aí já. Entramos na praça onde o evento foi marcado. O som do funk ecoa. Em um dos bancos da praça, um grupo de jovens fuma narguilé. Mas os participantes também abusam de drogas. Cheiro de maconha forte. Policiais militares de moto chegam a entrar na área onde o rolezinho acontece. 2 adolescentes são revistados. Tá escondendo aí. Os garotos que tomavam vinho e fumavam maconha disseram aos PMs que tinham 14 e 15 anos. Eles entregaram a droga aos policiais e tiveram que jogar a bebida fora. Os policiais ainda conversam com outros grupos que estão na praça, ficam mais um tempo por lá e depois vão embora. A festa continua. A polícia foi embora, o moleque apareceu com outro beck. Como eles costumam chamar a maconha. Aqui outros jovens estão reunidos para fumar narguilé. Nítido, que é tudo menor, né? Nítido. Daí rola bebida, daí rola narguilé, daí rola maconha. A polêmica em torno dos rolezinhos é antiga, já gerou violência e mobilizou a justiça. Mas esse tipo de reunião de jovens possui uma outra versão, bem mais pacífica. É o chamado rolezinho da cidadania, ou rolezinho oficial, como ficou conhecido. O evento começou em 2014 com uma parceria entre a prefeitura e uma associação de produtores e artistas. E levou música e atrações culturais a diversos bairros da periferia de São Paulo.
Em 2015 foram 22 eventos. Neste ano foram apenas 7 rolezinhos. Os últimos eventos oficiais foram promovidos há pouco mais de 6 meses. Um deles aconteceu exatamente aqui. Depois disso, o incentivo ao projeto e os recursos foram perdendo força, até que a parceria chegou ao fim. A Prefeitura de São Paulo justificou a medida como falta de adesão do público. Segundo a organização, foram investidos mais de R$360 mil em 2 eventos que tiveram média de apenas 2.000 pessoas. O presidente da Associação Rolezinho contesta esses números. Eu não vejo falta de adesão, onde a gente realizou um evento em Pirituba, teve 28 mil pessoas, aqui mesmo em Guaianazes 35 mil pessoas e nas casas de show superlotação, lotação máxima. Ele explica que a redução de investimento público forçou o grupo a promover os encontros em ambientes pequenos. Rafael é o gerente de uma casa noturna que cedeu espaço para o rolezinho na zona leste de São Paulo. A casa noturna não teve fins lucrativos nenhum, nós não cobramos a entrada, nós não cobramos aluguel, nós fizemos mesmo para ajuda ao projeto que é o rolezinho, entendeu? Para trazer um benefício para a comunidade, para nós sermos bem vistos também. Este outro promotor do evento é conhecido por levantar a galera dos rolezinhos. De volta ao palco, na região de Guaianazes, vê tudo vazio. Uma estrutura com jeito de esquecida e sentimento de que a atenção à cultura dos jovens ficou de lado. É muito triste, né? Um palco como esse aqui, fixo, num bairro tão carente da cidade de São Paulo, aqui no extremo leste, em Guaianazes, e toda essa praça aqui, ó, desse jeito aqui, ociosa, sem nenhum lazer para a comunidade. A gente fica triste de isso estar acontecendo, né? Para os moradores da periferia, a falta de grandes eventos abre espaço para pequenos encontros marcados pela internet. Os destinos são parques públicos e shopping centers. A gente não tem lazer, a gente começa a fazer eventos próprios, a gente mesmo, para tentar se reunir. Como a gente vai para o shopping todo final de semana, é um jeito de reunir todas as pessoas do rolezinho novamente. Muitos dos jovens têm receio dos riscos desse tipo de encontro realizado dentro de shoppings. O shopping é ruim, tem uma restrição, essa questão de segurança? O que você percebe? Tem, porque eles falam que tem muito maloqueiro, que eles vão para roubar. Aí eles começam já a partir para agressão também, querer bater, entendeu? Pensam que nós está fazendo algum mal para os outros. Tipo, se nós está lá, pensa que é o bando de maloqueiro. Não, nós está lá mesmo para se divertir, conhecer pessoas, se encontrar aí de gente de rede social que você não conhece. Por meio de nota, a Prefeitura afirma que o projeto foi temporariamente interrompido para ajustes orçamentários, mas prevê a retomada da programação ainda este mês. Um sinal de alívio para quem mora onde a diversão não chega. É que muita gente aí que mora na comunidade hoje não tem dinheiro para entrar numa casa de show, aí vem artista do funk, sertanejo, vai todo estilo para todo mundo curtir, para quem não tem condição. Agora uma notícia triste aqui. Onças pardas monitoradas por aparelhos de GPS estão sendo mortas no interior de São Paulo. Só neste ano, 4 animais acompanhados por cientistas foram abatidos a tiros. Olhar atento e desconfiado. Comportamento natural de quem já viu a ameaça muito de perto. É um filhote de onça parda. Chegou ao zoológico de Paulínia, no interior de São Paulo, aos 3 meses de idade. Ficou perdida depois que a mãe dela foi morta a tiros. A Mandala vai ficar aqui no parque por mais alguns meses e ela está no local que a gente chama de berçário. A gente tem esse espaço aqui, o primeiro portão, e ela fica logo aqui, ó. É um animal selvagem, mas aparentemente dócil. Isso permite, inclusive, com que a gente abra o portão aqui para vê-la diretamente sem grade. Mas esse daqui é o ponto mais próximo que a gente pode chegar dela. A partir daqui, ela pode se sentir acuada e pode avançar. Apesar de ser um filhote de 9 meses, ela pode atacar, se sentir ameaçada por alguém. Essa daqui é uma primeira fase do tratamento dela, depois ela deve passar por um período de adaptação em que ela aprende a caçar os animais maiores, daí então deve voltar para a natureza com um colar eletrônico para ser monitorada. Só neste ano, 4 onças da mesma espécie foram mortas por caçadores da região de Campinas, onde um grupo de cientistas monitora os animais por meio do aparelho com GPS. Nosso objetivo é conhecer
que ambientes eles frequentam, quais são as suas principais presas, né? Quanto eles se deslocam por dia, quantas rodovias eles têm que atravessar para percorrer o seu território, né? E ver o quanto eles se aproximam ou não das áreas urbanas. A onça-parda ou sussuarana é o segundo maior felino do Brasil. Pode atingir 1,5 metro de comprimento, até 70 quilos e viver entre 15 e 20 anos. Os casos de encontro com esses animais vão ser cada vez mais frequentes por conta do que o próprio homem está provocando no ambiente desses animais. E o que seria importante é as pessoas entenderem que é um animal que jamais vai atacar as pessoas, né? A sussuarana vive em todo o território nacional, mas vem sofrendo com a perda de seu habitat natural. Atropelamentos e ação de caçadores são os principais riscos para a espécie, que está ameaçada de extinção. Um exemplo disso foi a onça guru. Recuperada de uma cirurgia depois de um acidente, voltou para a natureza sendo monitorada. Foi morta a tiros poucos meses depois. Existem vários casos de atropelamento hoje, principalmente em rodovias. E o que tem acontecido mais recentemente também, por conta desse trabalho de monitoramento, é a gente ter visto que também, infelizmente, ainda tem casos de morte com arma de fogo. A onça-parda só é menor do que a onça-pintada, o maior felino e predador do país. Um levantamento publicado ontem por uma revista científica diz que restam apenas 300 onças dessa espécie espalhadas pela Mata Atlântica, divididas entre Brasil, Paraguai e Argentina. Que animal lindo, né? E o Brasil não está conseguindo produzir açaí suficiente para abastecer o mercado nacional e internacional. Só o Pará responde por 80% de toda a fruta consumida no país. São mais de 800 mil toneladas por ano. E os agricultores têm 2 desafios pela frente: melhorar as técnicas de colheita e reduzir os preços. A colheita ainda é da forma mais tradicional. Trabalho pesado, cansativo, mas bem recompensado quando chega às feiras da cidade. É muito pedido que tem. O Pará produz 80% de todo o açaí consumido no Brasil. São cerca de 800 mil toneladas por ano. E grande parte vem daqui, da região das ilhas, da agricultura familiar. Só que o cultivo ainda é pouco se comparado à demanda. O açaí e os derivados são vendidos em mais de 30 países, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Gama de países e de regiões como a China que ainda não foram devidamente exploradas. Até porque a demanda ainda é satisfeita dentro do próprio país, né? Mas que no futuro serão também, com certeza, exploradas essas novas fontes de renda para o produtor brasileiro e paraense. O governo trabalha com programas de incentivo para aumentar a produção nas áreas de várzea e em terra firme com irrigação. E assim conseguir ter a fruta em grande escala o ano todo. Outra meta é reduzir o preço. Em Belém, o litro de açaí é vendido por até R$ 23. O período de maior faturamento é agora, entre julho e dezembro. No ano passado, o volume de vendas alcançou quase 400 milhões de reais. Só essa rede de restaurantes comercializa 22 toneladas por mês. Eu cheguei a comprar um paneiro de açaí com 14 quilos a R$ 5, né? 12 anos após, eu já cheguei a pagar até 140 no mesmo paneiro, com o mesmo peso. A gente foi meio que obrigado a buscar uma alternativa. Nós estamos plantando açaí na cidade de Igarapiaçu. E quem resiste a um açaí? O consumidor reclama dos preços, mas não deixa de comprar. Sempre dá um jeitinho para comprar, mesmo quando está caro, a gente compra. Quando está barato, a gente compra mais ainda. Consumidor não falta, né, Lidiane? Caiu no gosto de todo mundo por aqui. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, quer comprar um cachorro e não sabe qual a raça ideal para você? A nossa colunista Luísa Cervenka vai dar dicas no próximo bloco. A gente vai agora para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Olá, eu sou Cláudia Toni, curadora do Festival Sesc de Música de Câmara, que acontece entre os dias 22 de novembro e 4 de dezembro em diferentes unidades do Sesc. Você pode saber mais sobre o festival no site sescsp.org.br/música de câmara e você vai ficar
muito impressionado com a qualidade dos 12 conjuntos, brasileiros e estrangeiros, e com a beleza do repertório que eles vão fazer. Nós esperamos todos vocês nos concertos do festival. Link Record News de volta na sua tela, agora 12h39, horário brasileiro de verão. Voltamos com interatividade na tela. Perguntamos hoje na nossa enquete se você acredita que a crise, não só no Rio de Janeiro como do Brasil, pode ser reflexo da corrupção, já que tivemos apenas nessa semana, em menos de 24 horas, a prisão de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro envolvidos em desvio de verbas públicas. E outras prisões também que aconteceram, investigações ao longo de todo o ano, colocando como alvo políticos e grandes autoridades nesse cenário. Para votar pelas redes sociais, #LinkRecordNews. Comente também o que você acha sobre o assunto ou ainda pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp, o número aparece aí na sua tela, DDD 11 95307 1851. E a gente tem participação aqui na nossa tela já. Vamos lá, Beth de São Paulo, capital. Com certeza, corrupção dos políticos interfere profundamente na nossa crise. Obrigada, Beth, pela participação. Agora o Pedro, de Maceió, compartilha o seguinte: sim, com certeza, a corrupção está sendo uma praga em todo o país. As prisões que estão acontecendo servem para lembrar que ninguém está acima da lei. Obrigada, Pedro, pela audiência. O Ígino, de São Bernardo do Campo, São Paulo, a corrupção está generalizada e é por isso que o país está quebrado. Essa é a opinião do Ígino. Muito obrigado pela sua participação. Tem agora a mensagem da Adriana, de Muriaé, Minas Gerais. Com certeza, a crise financeira que tomou conta do país é reflexo da roubalheira dos políticos. Tá aí a participação da Adriana registrada aqui na nossa programação. Faça como eles, então, compartilhe, vote na nossa enquete. Até a segunda edição, o resultado oficial para você. Isso aí. Sexta-feira, então, é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje, a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre as raças ideais para casa ou apartamento. A Luísa, que chega muito bem acompanhada aqui de uma bolinha de pelo, né, Luísa? Tudo bem? Ué, tudo bom. É uma delícia esse daqui, né? O bom é que já aproveita para esquentar também. É verdade, linda. É o Ferrugem, né? Ferruginho. Ferruginho. Que graça, que charme. Agora, Luísa, até começando por ele, que está aí no teu colo, a gente percebe que é uma raça pequenininha. Há raças, então, que são mais adequadas, por exemplo, para um espaço menor, um apartamento, por exemplo? Na verdade, a raça ela vai muito mais de encontro com a energia do tutor do que com o ambiente onde ela vive. Por exemplo, o Ferruginho, ele já tem 3 anos, por isso que ele é mais calminho desse jeito. Mas quando ele era filhote, era um terror, destruía as coisas, como qualquer filhote de qualquer raça. Mesmo raças pequenas, como o Chihuahua, por exemplo, vai dar trabalho, vai fazer xixi no lugar errado, vai destruir o sapato. É normal de todos os filhotes. Mas, claro, quanto menor o apartamento, essas raças menorzinhas são mais fáceis de lidar porque se adaptam melhor ao espaço. Mas mesmo assim, precisam passear, precisam de brinquedos, precisam de atividades durante o dia inteiro. Agora, eu gosto de raça de cães grandes, né? Eu gosto daqueles cachorros grandões, só que eu moro em apartamento. Se eu adquirir um cachorro desse, ele vai sofrer por morar em um apartamento? Depende de como você vai lidar com esse cachorro. Por exemplo, existem pessoas que têm até São Bernardo, Golden Retriever dentro de um apartamento pequeno. É possível desde que você saia 3, 4, 5 vezes por dia para passear com ele, ou então leve para um daycare ou uma creche onde ele possa gastar energia que não dentro de casa. E dentro de casa é importante sempre dar brinquedo, desafios, garrafa pet, cenoura, tudo isso para ele ter atividade. Porque realmente, ele não tendo como gastar energia, ele vai ficar estressado e isso vai fazer mal para ele. Falar no gasto de energia, tem uma outra questão também. Essa raça, eu sei que ela é muito apegada aos donos, né? São carentes por natureza. Como é que a pessoa faz, por exemplo, se ela mora num apartamento e trabalha o dia todo e ainda assim quer ter uma companhia, quer ter um pet na hora que chega? Pois é, os cachorros, eles não se adaptam muito bem a pessoas que ficam muito tempo fora de casa. Então, se você trabalha 10, 12 horas fora de casa, o ideal é um gato. O gato, ele já é mais tranquilo porque ele dorme 16 horas por dia em média. Tem alguns que chegam a 20 horas. Então, ele vai estar ativo quando você estiver em casa de manhã e à noite. Então, mais indicado para quem realmente passa muito tempo fora de casa é um gatinho fofinho e que pode ser amigo, pode ser carinhoso, assim como um cachorrinho.
Agora, cães adotados ou resgatados, esses cachorros se adaptam melhor ao apartamento, por exemplo? Eles podem se adaptar melhor ao apartamento, sim, principalmente apartamentos mais reduzidos. Isso porque a maior parte dos cachorros resgatados, eles vivem em abrigos confinados. Então, em baias pequenas, muitas vezes de 1 por 1 metro. Então, o apartamento que seja de 30 metros quadrados já é muito maior do que a baia que ele vivia. Então, se você está com receio de pegar um cachorro por conta do tamanho do seu apartamento, adote um cachorro adulto, porque daí já passou aquela fase de criança, de destruição, e ele vai ser eternamente grato a você. E, Luísa, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para criar um cão de maneira adequada dentro de um apartamento, para que ele não fique carente, se é o caso, a pessoa não adotou ainda, está pensando em adotar, ou ainda já tem um cachorro grande ali, enfim, fica muito tempo sozinho. O que pode fazer para ter uma convivência e um crescimento saudável aí? A primeira coisa é passeio, é gasto energético fora de casa. Não importa se seu apartamento é grande ou se você mora numa casa com um quintal grande, é importante sim passear com o cachorro pelo menos 2 vezes ao dia. E se for um apartamento menor, os passeios eles devem ser mais longos, de 20 minutos a 1 hora. Então, isso já ajuda muito. Além disso, dentro de casa, é importante sempre ter um brinquedinho, alguma coisa para o cachorro interagir e ter o que fazer. Além disso, se você tiver a disponibilidade, também voltar na hora do almoço para casa para interagir um pouco com o cachorro. Isso vai facilitar para que ele aceite ficar sozinho mais tranquilamente. E nesse momento que você voltar para casa, você também vai poder oferecer uma comida, oferecer alguma coisa que ele vai gostar bastante e vai conseguir ficar tranquilo. E é importante também passear e brincar com outros cães. Então, levar em praças, parques, para que ele tenha essa socialização. É legal manter essa socialização só no ambiente externo, por exemplo, com a convivência com outros cachorros, ou pode ser uma ideia colocar um companheiro ali para o cachorro também, para ele dividir o dia a dia? E aproveitando a pergunta, desculpa, esse companheiro de sexo oposto ou não? 2 machos, 2 fêmeas aí não tem problema? Isso, na verdade, depende de perfil para perfil. Então, alguns cães, por exemplo, os pinchers, eles têm dificuldade de aceitar outro companheiro, mesmo que do sexo oposto. Então, o ideal é perceber o perfil do seu cachorro. Mas se você quer adotar um, o ideal é que você adote 2, porque daí eles já vão ser mais amigos, já vão estar juntos, e daí tanto faz se for macho com macho, fêmea com fêmea, ou macho e fêmea. O ideal realmente é prestar atenção no perfil. Leve em parque, presta atenção qual cachorro o seu cachorro gosta mais, se é grande, se é pequeno, se é macho, se é fêmea, com qual cachorro ele faz amizade mais fácil. E daí é uma boa resposta se você deve ter um cachorrinho e de qual sexo. Bacana. Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada. Lembrando que a Luísa volta na 2ª edição, então respondendo essas e outras questões ligadas ao mundo pet. Até logo mais, Luísa. Até já. Até mais, Luísa. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e a seguir, veja os alimentos que parecem saudáveis, mas podem fazer mal às crianças. E ainda o que é destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Isso e muito mais, instantes aqui no Link Record News. Até já. 12h52 pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. E com alerta, hein? Alguns alimentos parecem que são próprios para as crianças, mas, Lidiane, as aparências enganam. Nolan, eles podem fazer mal e mudar a alimentação deve ser um desafio desde cedo. Leite fermentado, iogurte, pão tipo bisnaguinha. Quem nunca viu uma criança comendo um desses itens? O problema é que eles parecem saudáveis, mas não são. Tem muito açúcar e sal. Para a pediatra, alimentos proibidos para crianças menores de 2 anos. Vicia o paladar, porque o açúcar, principalmente, ele tem algumas vias cerebrais, ele vicia. Então, tem que realmente evitar nessa primeira infância. 9 em cada 10 pais se preocupam com a alimentação dos filhos. No entanto, mais da metade tem dificuldade em manter um cardápio saudável. De acordo com pediatras, falta conscientização e, principalmente, bons exemplos dos pais para a mudança de alguns hábitos. Às vezes eu percebo que os pais até querem dar uma alimentação saudável, eles sabem que está errado, mas eles próprios têm uma alimentação errada. O paladar dos bebês é diferente dos adultos. Eles sentem mais sabor e não precisam que um suco de maracujá, por exemplo, seja adoçado. Questão de hábito.
né? Se você vai lá e põe açúcar no suco, a criança sempre vai querer açúcar. Maria Luísa, de 2 anos e 9 meses, não teve contato com nenhum desses alimentos antes dos 2 anos. Agora come bolacha, toma açúcar industrializado e adora chocolate. É difícil segurar, mas ela nunca provou refrigerantes e não come balas. A mãe sabe que são os hábitos de hoje que vão fazer a diferença no futuro. Começa a ler uma embalagem, um rótulo, começa a ver umas coisas e fala, não, vamos cortar. É agora que vamos formar os gostos dela, né? Então, tudo que você puder fazer nesse período, ela vai levar para a vida. Que linda. Bom, e agora a gente convida o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lid, Nolan e todo mundo que está assistindo a gente. Hoje eu trouxe 2 histórias muito legais para vocês. Quem assiste sempre aqui o Link Record News e o De Olho nas Redes, viu essa semana a história do desafio do manequim. Você já sabe o que é, mostrei a galera fazendo, todo mundo congelando. Lembra? A brincadeira da estátua. A questão é, rolou mais uma. Eu acho que o pessoal tomou gosto e agora vem uma atrás da outra. Essa nova eu acho que vocês vão entender, porque vocês certamente lembram do filme Toy Story, do Cowboy Woody, do Buzz Lightyear. Ele faz acho que 20 anos esse ano, então assim, já passou rápido. Estamos velhos. Eu tinha uns 8, 10 quando ele rolou, mais ou menos, entre 94 e 96, 20 anos, né? E tem uma cena muito característica do Toy Story que é assim. Quando o menino que é dono dos brinquedos chega perto, todos os brinquedos têm que voltar a ser brinquedo. Eles não podem ficar falando, eles caem e voltam a ser brinquedo. Que é o Andy. Andy é o nome do menino. Então eles sempre falam, Andy's coming. O Andy tá chegando. Todo mundo vira boneco de novo. A brincadeira é justamente essa. Todo mundo tá ali fazendo uma dança, brincando. Alguém grita, Andy's coming. Tipo, o Andy tá chegando. E todo mundo vira boneco. Eu vou mostrar para vocês, eu trouxe alguns ali, uma compilação, que ajuda quem tá em casa, vocês aí, a entenderem do que se trata. Vamos rodar. Andy's coming! Vocês perceberam, né, que tá tudo em inglês, porque é um negócio que estourou lá nos Estados Unidos. Eu falei ontem aqui no finalzinho da minha participação, falei assim, olha, talvez eu traga esse vídeo. O que eu tava esperando era, deixa eu ver se ele vai pegar no Brasil ou não. Ainda não estourou, mas eu acho legal trazer para você já ficar com isso no radar. Se semana que vem começar a aparecer no seu Facebook vídeo de gente caindo no chão, não se assuste. É isso que eu te mostrei agora, tá? Muito bem, o Andy's coming. Andy's coming, não sei como vai ficar em português, não sei como a galera vai trazer isso para a nossa língua, né? Porque é algo tão característico, tão americano, mas eu acho que assim, o brasileiro sempre dá um jeito. Legal. E qual que é o outro destaque de hoje? Você disse que ia trazer 2 aqui pra gente. Tem uma história boa, essa história é legal. A galera em casa eu sei que adora esse tipo de história. O que aconteceu? A menina foi viajar, tinha um namorado, viajou a trabalho. E ela chegou no hotel, falou assim, vou mandar mensagem pra ele. Todo mundo que viaja em casa sempre manda mensagem quando chega no hotel. Oi, meu amor, cheguei, tô aqui, tá tudo bem, o voo foi tranquilo. Se foi ônibus, se foi carro, cheguei, tudo bem, não é isso? Ela foi mandar as mensagens, só que ela se empolgou um pouquinho de saudade do namorado. Ela resolveu apelar para umas fotos mais picantes. Aí a primeira que ela mandou para ele foi essa aqui, foi no WhatsApp, deixa eu colocar para vocês, essa. Tirou a blusa, falou assim, oi meu amor, eu vou traduzir para vocês, está em inglês, tá? Ela falou assim, oi meu amor, cheguei aqui no hotel, vou tomar um banho, desculpa, meu voo atrasou um pouquinho. Tirou a blusa e fez essa foto de sutiã e de saia. Aí se empolgou. Foi para a segunda foto que ela mandou para ele, que foi essa outra que a gente vai mostrar para vocês. Ela mandou essa outra aqui, tirou o sutiã, tapou ali os seios, né, para também não mostrar. E aí tem um detalhe, não sei se quem está em casa percebeu o detalhe nessa foto, mas ali no cantinho tem uma mala. Vocês perceberam isso? Uhum. Tem uma mala no cantinho. O namorado sabia que a mala não era dela. Aí ele falou assim, peraí. Você tá sozinha? Foi isso que ele escreveu na mensagem ali embaixo. Wait, are you alone? Você tá sozinha? Ela fez o quê? Ela tomou um susto, ela já arrancou a maior parte da roupa. Vamos para a próxima foto, que ela já fez assim, ai meu Deus,
mandou uma foto mais picante ainda para ver se, né, se resolvia. Ele falou, peraí, que quarto você tá? Ela, não sei o que, 1422. Ele ligou no hotel em que ela estava, que ele sabia o nome, perguntou pelo nome dela, qual é o quarto dela? E não tinha quarto dela. Tinha um quarto no nome de um outro homem, que ele sabia ser o nome do chefe dela. Ai. Aí ele falou, você está com o seu chefe, eu sabia, eu suspeitava. Tudo isso por causa da mala no cantinho. Essa aqui é a última foto que ela mandou no desespero, do tipo, ele vai olhar e vai esquecer, né? Aí ela, não, claro que não, eu tô sozinha. Ele ligou no hotel, o quarto estava no nome do chefe. Tudo isso por causa da... Perdão, eu falei WhatsApp, esse aqui é o Messenger do Facebook, tá, gente? Pelo layout dá pra ver. Ele viu por essa foto picante de Facebook que a namorada estava com outro, estava com o chefe lá no hotel. Acabou o relacionamento dos dois e ele falou assim, quando você voltar, sua mala tá no lixo com as suas coisas. Olha, que troco! Troco virtual. Olha, mas... Essas histórias de redes sociais, né? E aí ele ficou bravo e divulgou também essas fotos. O que aconteceu? Exatamente. As fotos caíram na rede. Vieram parar na Record News, tá aí, ó. A traição agora tá aqui no Brasil. Já era, minha filha. Errou na mensagem, lascou. Pois é, né? Enfim, e por um próprio erro dela, né? De ter não se atentado ali a mais. Vacilona. Não fez nem direito, vacilou, dançou. Tá aqui na Record News e a sua mochila tá no lixo te esperando, minha filha. Tá bom, Calixto. Tá ótimo, Calixto. Então, bom, a você um bom final de semana. A gente espera na segunda-feira, então, com outros destaques. Segunda-feira a gente tá aí de novo. Valeu, Calixto. Obrigado, viu? Bom, e essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Aproveite e acesse a nossa página no Facebook, o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente aqui na segunda-feira. Lembrando que o Link Record News vai ao ar de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Logo mais edição, então, para você à tarde, às 3 horas. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.